Fala aí, pessoal, continuando aqui com as nossas aulas de matemática, agora é a vez do módulo 29 da frente 2. Continuamos, a propósito, com o assunto de inequações, só que agora são as inequações do segundo grau. Lembrando que isso aqui também é um complemento sobre o assunto de função do segundo grau. Toda vez que você vê que vai ter que estudar a função do segundo grau de maneira completa ou função de maneira completa, inequações é um conteúdo que sempre vai aparecer. As inequações, a exemplo que eu falei no módulo 29, sempre identificadas por esses 4 sinais, né? Na verdade, um dos 4. E para uma inequação, ou seja, apresentar esses sinais aqui, um deles, para ela ser do segundo grau, ela tem que ter a expressão do segundo grau no formato ax² mais bx mais c. Então, no caso de ser zero do lado direito e a expressão do lado esquerdo aqui ser do segundo grau, a gente tem uma inequação do segundo grau que pode se apresentar dessas 4 formas. Não esquece que tem que ser zero desse outro lado aqui da desigualdade. Por conta de ser uma função mais complexa, para a função do segundo grau, pessoal, você não vai ter aquela opção que existiu para a função do primeiro grau, de simplesmente resolver isolando a incógnita, que a gente não vai poder fazer isso não, a gente vai ter que fazer sempre pelo estudo sinal e o esboço do gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola. Não custa nada lembrar, a gente viu isso aqui lá na aula de função do segundo grau, que o estudo do sinal da parábola ele tem essas 6 possibilidades, 3 com a concavidade virada para cima e 3 com a concavidade para baixo, sendo que de cada uma, 2 tem o delta maior que zero, porque aí tem o x' e o x² diferentes, cortando o eixo x em 2 lugares. 2 delas tem o delta igual a zero, porque o x' e o x² são iguais, aí só tangencia o eixo x. E em 2 delas o delta é negativo, e aí a expressão fica ou toda positiva ou toda negativa. Acontece que concavidade você vai olhar por esse A aqui, né? Esses 3 aqui, ó, tem concavidade para cima porque o A é positivo, o número que está junto com o x². O número que está junto com o x² sendo negativo vai gerar um gráfico nesse estilo aqui. Para a função do primeiro grau, só para vocês lembrarem do vídeo do módulo 28, eu mostrei para vocês lá o estudo de sinais, só tinha, na verdade, só havia 2 tipos de desenhos que você poderia fazer com reta, né? Que só a reta crescente ou a reta decrescente, mas com parábola não. São esses 6 casos que você tem que dominar e você vai identificar o A, que vai indicar a concavidade, positivo para cima, negativo para baixo, e achando o x' e x², você vai tirar a conclusão, se corta em 2 lugares, para quando o x' e o x² são diferentes, se tangencia quando o x e o x' e o x² são iguais, ou se não tem x' e x², porque o delta é negativo, aí vai dar esses 2 padrões por último aí. Nesse caso, pessoal, vocês precisam só entender como é que as coisas funcionam. Dá só uma olhada, já lá na página 81, encontramos o primeiro exemplo, primeiro exercício para a gente fazer. x² menos 7x mais 6 é uma expressão do segundo grau e eu sei que isso é uma inequação porque está menor ou igual a zero. Certo? Agora, a gente tem alguns passos a cumprir. A resolução está até curtinha aqui, mas tem muita coisa para explicar. x² mais 7x mais 6 eu vou igualar a zero para tentar achar o x' e o x², porque eu já percebi que ela é do segundo grau, ela é uma parábola. Aqui, o número que está junto com o x é positivo, então vai ser uma parábola de concavidade para cima. Só que vocês viram anteriormente aí que a concavidade para cima pode ser que corte o eixo x em 2 lugares, ou só toca o eixo x tangenciando, ou nem sequer toca o eixo x. Igualei a zero, a soma aqui dá 7 e o produto dá 6. 1 mais 6 dá 7, 1 vezes 6 dá 6, então o x' e x² são 1 e 6. Acontece que isso aí é importante porque vai fazer parte da nossa resposta, ok? Bom, nesse caso, eu já sabia que a concavidade era para cima, eu sei que a bolinha é fechada porque está menor ou igual aqui, ó. Reforçando aqui para poder enxergar, menor ou igual, aí a bolinha é fechada. Igualei a zero, se você quiser fazer por delta e Bhaskara,
resolve a equação do segundo grau achando x' e x' para jogar aqui. Os sinais quando a concavidade é virada para cima são esses. E o exercício que é menor que zero, parte negativa. Então, você colore ali no meio onde você quer. Isso já é uma resposta, né? Mas a gente formaliza. O x está colorido no meio, vai ser sempre o sinal, o x no meio, os sinais assim. Como a bolinha é fechada, eu vou colocar igual nos dois. E do 1 até o 6. Ou então do 1 ao 6 fechado nos dois assim. Certo? Bom, seguindo, o número 2, ele aparece de um jeito que não convém para a gente. Ele aparece assim, ó, x² menor que 4. Isso não está certo. Você tem que deixar zero do outro lado. Deixei. A partir daí, o nosso exercício já pode começar a ser resolvido, igualando a zero, isolando o x aqui, porque é aquela equação do segundo grau incompleta. Achei mais ou menos raiz de 4, que dá mais ou menos 2, o que significa que tem um x valendo menos 2 e o outro valendo 2. Concavidade virada para cima, só que agora a bolinha é aberta. Corta o eixo x em dois lugares. Não, em quais lugares? No menos 2 e no 2. Os sinais ficam distribuídos nesse formato, quando a concavidade é para cima, e ele quer o menor que zero. Menor que zero é a parte negativa, que é essa parte do meio aqui. Olha o sinal aí de amarelo. Vai do menos 2 ao 2, só que sem incluir o menos 2 e o 2. Pode jogar assim, ó, menos 2 aberto até o 2 aberto. Muito cuidado mais uma vez, porque o número 3 aparece aí com aquele número lá do outro lado, onde tem que ser zero, né? Então, vamos ter que passar para cá, passeia. Já está pronto para resolver. Resolver, eu igualo a zero. E aqui deu uma equação do segundo grau incompleta, faltando o C. Aí eu posso colocar em evidência. Igualar a zero, achando x' igual a zero e o outro igual a 4. Ou seja, essa parábola aqui, ó, que tem a concavidade virada para cima, corta o eixo x no 0 e no 4. A bolinha só não está fechada porque o sinal aqui é o de menor que, não tem o igual. Ok? Sinais distribuídos e o exercício que é menor que zero, que é a parte negativa ali. Colorir no meio, então eu coloco o x e os sinais. Vai do 0 ao 4, pode ser do 0 ao 4 aberto. Certo? Seguindo, vamos lá para o número 4. Agora o número 4 vai colocar para a gente uma concavidade virada para baixo. Já está com zero do outro lado, ó, prontinho para ser resolvido. Concavidade para baixo, que eu devo observar desde o início. Eu igualo a zero para achar o x uma linha e o x duas linhas, né? Nesse caso, repito, viu, pessoal? Eu faço por Bhaskara, aqui eu faço por some-produto e tal. Se você quiser fazer por Bhaskara, sem problema. Aqui é só para ganhar um pouco de tempo, as raízes são menos 2 e 1. Isso significa que a parábola de concavidade para baixo aí, ó, corta o eixo x no menos 2 e no 1. Com a bolinha aberta, porque está menor que, não está o igual. Como ele quer menor que e menor que é a parte negativa, ó, vou colorir onde está o sinal de negativo. Vai dar menor que menos 2 ou maior que 1. Sempre que eu colorir na parábola, pessoal, dois intervalos, eu vou responder um ou outro, certo? Bora fazer o número 5, x² mais 4 maior que zero, está prontinho para tentar ser resolvido. C igual a zero para tentar fazer, para achar o x uma linha e o x duas linhas igual eu fiz aqui para cima, galera. Só que aqui vai acontecer um problema. X² igual a menos 4, dentro dos reais, não existe um número que é elevado ao quadrado dá negativo. Então, isso aqui não pertence aos reais. Isso quer dizer que essa parábola aqui que tem a concavidade virada para cima, ela é inteira positiva. E o exercício quer exatamente os positivos, ou seja, posso colorir tudo, pode ser qualquer número real. Bom, pessoal, então para encerrar, olha só, o número 6, considere as funções polinomiais. Você pode até achar estranho, porque aí ela tem um x ao cubo, né, que não é muito normal ver. Ela são duas funções de terceiro grau, só que isso não vai influenciar muito na nossa resolução, não. Olha só, cujos gráficos estão aí representados. A função f de verde e a função g de vermelho. O conjunto de todos os valores de x para os quais o f de x vai ser menor ou igual a g de x, já coloquei a resolução aqui na condição, f de x tem que ser menor ou igual a g de x. O f de x é x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 1, e o g de x é x ao cubo mais 3x mais 1.
Lembra que eu falei que não ia influenciar tanto para a gente? Você só vai ter o trabalho de cortar, porque na hora que eu for passar tudo para o primeiro membro, para deixar zero do lado de cá, lembram? Esse x ao cubo ele vai cortar. Jogando 3x para cá vai ficar menos x, jogando 1 para cá vai ficar menos 1 com menos 1 dá menos 2. A nossa expressão no final ficou x ao quadrado menos x menos 2, função do segundo grau, só que com sinal de menor ou igual. Então, uma inequação do segundo grau. Como que resolve a inequação? A gente resolveu várias aí anteriormente. A gente iguala a zero para achar o x uma linha e o x duas linhas. Analisa a concavidade da parábola, a concavidade virada para cima. É menor ou igual, então eu posso fechar as bolinhas e ele quer menor que zero. É onde é negativo, vai do menos 1 ao 2, fechado. Resposta letra C. E assim a gente finaliza mais uma. Até mais.